Salve, salve galera, boa noite, começando mais um programa Mente Ativa, hoje diretamente aqui do estúdio RKS. Então, primeiro quero começar agradecendo o Rafael aqui do estúdio, obrigado pelo espaço. E recebendo hoje nossa primeira convidada mulher, Moira Lázaro, que faz parte da Tríade, falei certo? Tríade Feminina ao Senado, e a gente vai falar sobre tudo isso, sobre Legal. O que é. Eu nunca, particularmente falando, nunca tinha ouvido falar. E a gente vai bater um papo sobre isso aí. E aí quem quiser mandar um salve antes da gente começar aí, G, Cadmiel. Tô feliz pela visita dela aqui, uma beleza diferente, né? Um comentário mais prudente, apesar que o G traz uma beleza pra gente, pra nós. Beleza exótica, é sempre uma coisa exótica, né? Que não deixa de ser bonita, é bonita, é isso que eu quero dizer. Claro que é o seu cabelo, né? Com certeza. Bom, enfim, é um prazer. Obrigado, Moira. Somar as ideias com nós. Por somar, por estar disponível e totalmente a favor aí de falar sobre mulher na política. Esse tema já rendeu algumas polêmicas, mas eu acho que a gente tem que usar tudo isso para crescer, para aprender, e a gente está hoje aqui, você é professora, vai ensinar um pouco a gente também, e nós vamos trocar uma ideia bem legal. Bacana. Boa noite, pessoal que está acompanhando. Quero agradecer aqui os meninos pelo convite. Fiquei muito, mas muito feliz de poder falar de um tema que é muito importante para mim, um tema que me enaltece e me dá forças para continuar, né? Que é aumentar o espaço da mulher na política. Mas não só para ter números, mas sim qualificar também, né? É a mulher que representa a mulher, é a mulher que representa a mudança. Nós precisamos qualificar e aumentar o número de mulheres. Por exemplo, em Catanduva até hoje a gente teve 6 vereadoras. É muito baixo, né? 2 vice-prefeitas. É muito baixo. A representatividade no Congresso Nacional está na casa de 10% na Câmara Federal e 16% no Senado. E aí a dúvida é, a gente coloca a mulher lá. Como que é o impacto dessas mulheres na sociedade? É muito grande. Nós temos aproximadamente 1.700 projetos de lei parados hoje no Congresso Federal, e projetos de lei que defende, dá segurança e empodera a mulher, seja no direito, seja na economia, seja nas leis do dia a dia. Então é muito importante que a sociedade tenha essa consciência, né? Nós somos aproximadamente 52% da população, uma representatividade de 10%. É muito baixo. É baixo, é mesmo. E assim, nós não queremos ocupar o espaço de ninguém. Nós queremos aumentar a representatividade. Não é justo que a maior parte da população seja representada só por 10%. Sim. E o número de vereadoras no Brasil hoje está na casa de 12,5%. No Brasil todo. É muito pouco. É desesperador. E se você levantar um número aí, como você está levantando um número, a gente tem mais eleitores mulheres, né, do que homens, e faz todo sentido. E tem menos mulheres na parte política do que a gente, né, do que os homens. Mas eu penso assim, isso é bom, mas seria só pela representatividade de mulheres, da luta pelas mulheres. Eu acredito que os títulos, eles nos limitam. Quando alguém, por exemplo, fala, eu sou de esquerda, eu sou de direita, eu sou feminista, eu sou isso, eu sou aquilo, eu acho que os títulos nos limitam como pessoas. E eu acho que se a mulher estiver lá, você pode falar um pouco melhor disso, ela não só pode representar as mulheres, também pode, como também pode representar o que a sociedade precisa, enxergar de uma forma melhor, qualificar um pouco melhor o que acontece na sociedade, não só com mulheres, senão também a gente tem tipo uma minoria dentro desse mundo que talvez, né, pense limitado. Você entendeu? Faz um pouco de sentido isso. O que você acha sobre isso? Tipo, a mulher pode defender só o ponto de vista da mulher lá, ou ela abrange mais? Esses projetos, por exemplo, que você falou que está parado, eles são só de proteção à mulher ou geral? Ou tem alguma coisa? É isso que eu falo, geral. De agregar com mais, o que você falou, com mais qualidade. É chegar de igual, né? É isso que eu falo.
Chegar A pra ser igual. ideia é igual, é isso. A Universidade Americana, Harvard, fez uma pesquisa que saiu faz uns 15 dias, assim, em todos os lugares. Que a mulher, quando ela está num espaço político, ela tende a diminuir a corrupção. Legal. Ela tende a discutir em qualificar saúde e educação Sim. Mas isso com a política. dentro da política. Ela tem essa sensibilidade. Entendi. E aqui mesmo, às vezes que eu precisei lá na Câmara dos Vereadores conversar com o pessoal, por conta do movimento feminista que eu faço parte, eles falam, a gente precisa ter mulher aqui. Isso, é muito comum essa fala. Eu também trabalho lá dentro e eu ouço muito. E parece que quando a mulher está... talvez podem até me interpretar mal o que eu tô falando, mas é um outro tipo de respeito. Existe um outro cuidado por parte dos caras, sabe? O cara, ele até se preocupa um pouco mais com o comportamento dele, talvez por respeito ou por isso não é uma regra, mas eu trabalhei numa gestão na Câmara, numa legislatura que tinha uma única vereadora. E realmente, as coisas eram diferentes pela presença feminina. Eu não sei falar o que não vou teorizar sobre isso, mas é diferente. Eu posso garantir isso. Você respondeu algo que eu ia perguntar, tipo, sem eu perguntar, mas é que nem, por exemplo, eu sempre fiz uma reflexão, que eu também trabalhei na assessoria do outro governo, e por ser rapper, por sempre estudar muito política para poder expor nas letras e tal, né, sempre vi muito poder. As pessoas têm mais poder depois que entram na política do que até mesmo pessoas que têm poder e não têm tanto dinheiro. O poder vale mais, certo? Tipo assim, isso na mão do homem, mas principalmente do homem branco. Enfim, eu sempre quis saber, será que a mulher, quando ela estiver totalmente de igual com o homem, nesses requisitos de liderança, de política, nesses altos escalões, que é onde eu vejo muito poder, você acabou me respondendo que diminuir a corrupção e tal. Tipo, eu sempre fiquei pensando como que seria, entendeu? Como que, tipo, como que ia lidar a sociedade com isso, nessa coisa de que eu vejo muito cara roendo o osso e não larga, sabe? De tanto poder. Porque eu vejo que a mulher pode contribuir, como as pesquisas já apontaram, mas eu acho que a gente precisa também educar a sociedade, né? Aproximar a política do eleitor e selecionar na hora de votar naqueles que têm projeto de país, projeto de estado, projeto de município. A gente chama de despersonificar a política. Você não tem que votar na pessoa, na figura propriamente dita, você tem que votar naquilo que ela pode contribuir para a sociedade. Com certeza. Senão a gente vai ficar chovendo no molhado. A gente vai votar naquele que fala mais alto, a gente vai votar naquele que tem mais dinheiro de campanha. Né? Tem uma amiga que fez um TEDx que eu adoro, vou indicar para vocês. Chama Revolução dos Comuns. A importância que nós temos dentro do processo político, ocupar mesmo a política, com projetos, né? Porque o político já ganha bem por natureza, não precisa roubar. Sim, Eu mas penso os privilégios. com certeza, né? Acho que tem que cortar muita coisa. Muita coisa. Então, eu acho que a gente tem que começar a selecionar, a pesquisar, a informar e a participar, né? Ocupar os partidos políticos. Ó, você falou uma coisa interessante e eu sempre jogo esse dado. Eu já tô os caras estão até cansados. O brasileiro lê 1,1 livro por ano. Então é o que você falou, se você não tem um conhecimento, você não busca alguma coisa, vai ser muito mais fácil você eleger alguém, talvez com as suas características e nem pela qualidade política para exercer aquilo. Às vezes a gente vê o que é o que está acontecendo agora. A gente olha candidatos e, eu me identifico com ele, às vezes nem é pelos projetos, mas só de uma parte aparente, de um estereótipo. E isso é muito perigoso. Se tivesse uma educação desde a escola, Rafa, é isso que eu falo, se tivesse uma instrução política desde a escola, a gente teria feito menos burradas, e eu acho que hoje é bom. Eu vou tomar um pouco mais de espaço, né? Porque eu cheguei uma vez em casa, tava tudo bagunçado, né? Aí eu falei pra minha mãe, o que você tá fazendo? Eu tô limpando a casa.
fez todo sentido. Então acho que para limpar a casa a gente tem que mover as coisas do lugar, tem sujeira que está escondida. Então é bom tudo que está acontecendo, mas é uma clara demonstração de que o brasileiro tem muito pouco conhecimento, elege as pessoas assim por pouco e querendo, é bom esse movimento porque está impulsionando o pessoal. Eu queria fazer uma pergunta, tipo, que é mais especialidade sua, a gente viveu isso, mas eu não sei sentir isso, por ser homem. Sem ligar partido, o que você achou, tipo, dos anos que foi a Dilma no poder do Brasil? Na liderança, como presidenta? Sem ligar nada que, tipo, a gente a gente tem que separar, assim. Vamos dizer como mulher. Assim, foi uma alegria imensa. Eu fiquei extremamente emocionada na primeira posse dela. Quando eu vi uma mulher lá, né? Onde muitas de nós queremos chegar um dia. Eu acho que ela teve avanços importantes, por exemplo, a lei do feminicídio. Foi na gestão dela. Acho que ela não cedeu às chantagens, que a gente sabe muito bem como funciona o Congresso brasileiro. Como falta esse conhecimento que a gente já trouxe do eleitor, eles atribuem todas as mazelas políticas para o presidente ou presidenta e não conseguem enxergar o ninho que está o legislativo, né? Que é muito importante. Tudo passa pelo legislativo. Não conseguiu articular suficiente para se manter. Eu acho que juridicamente dava para tirá-la, mas eu vejo mesmo como uma intenção, sabe? Uma má intenção, tirá-la do poder. Nunca fui a favor. Você acha que tiraram ela não pelo fato de ela ser mulher, mas eu acho que isso também. Pelo todo. Eu acho que isso também. Você acha que envolveu isso? Eu acho. Por ela ser mulher? Também. Ou foi mais a questão de tudo que englobava o partido ali? Eu acho que por ser mulher, a origem dela, né? Ela vem de um movimento de esquerda, muitas acusações, gente que nunca leu um livro de história, não conhece todo, não que eu esteja defendendo os atos que ela fez, mas naquele momento eu acho que ela sabia o que estava fazendo e considerava importante, né? Retomar a democracia, né? Na época. Foram vários fatores. E é interessante que quando anunciaram a minha pré-candidatura ao Senado junto com a Tríade e o Conjunto 18, teve uma postagem que eu nem me pronunciei ainda, alguém fez por mim e a moça falou assim que eu era feia. E aí eu lembrei da Dilma, porque todo mundo chama a Dilma de feia. E eu fico me perguntando, gente, pra fazer política não precisa ser bonito. Tem que ter o que? Tem que ser honesto. Ainda mais que hoje tem que ter projeto, né? Você não tá se você é muito bonito, você é burro. Se você não é bonito, você não pode. Então... Mas é aquilo que tá ligado. A educação política, a gente falou sobre pela aparência, que é totalmente... Mas eu vi muita gente articulando o ano passado bem, não vou citar nome, mas perdeu, sabe? Do mesmo jeito que eu tô assistindo agora Sim. Ontem eu vi o melhor pra mim, na minha opinião, mas eu não sei até onde vai o caráter dele. Sabe? A inteligência é complicado você falar sobre hoje, porque é isso. Eu vi um candidato dizendo assim também, mas na época eu não sabia. Como que a gente vai saber, né? Como a gente não vai saber? A gente leva até pro lado da amizade, por exemplo. Eu tive tanto amigo que me traiu, mas eu dava vida na época pro cara. Eu vou saber. Ninguém tem bola de cristal. A gente tá aqui hoje, mas a gente não sabe. Quantos programas também começou com um formato, mudou por causa de treta e tal. Enfim, tem que viver hoje. Levando por esse lado, eu já gostaria de fazer essa pergunta a respeito da tríade, né? Quando você leva uma opinião, porque a menor minoria para mim é um indivíduo. Quando ele leva a opinião, ele já tá, concluindo aquele pensamento dele. Mas quando são 3 pessoas, as chances de, haver muita confusão e às vezes uma falta de um relacionamento talvez saudável não pode prejudicar na conclusão de um pensamento? Boa pergunta. Vamos lá. A tríade, né, sou eu, a Ana Paula Massoneto, do Conjunto 18, e a Nilza Camilo, do Frente Favela Brasil. Então a gente tem 3 mulheres de 3 segmentos diferentes e de regiões diferentes. E a gente já pensou em justamente isso, despersonificar a política. Né? Pela primeira vez na história nós vamos ter uma candidatura 100% feminina. Isso já, assim, faz meu coração pular de alegria. E só que nós não estamos sozinhas. Nós sozinhas não temos, assim, o perfil conservador de um Senado, mas a gente tem um grupo que a gente chama de Conjunto 18.
onde tem 18 pessoas também de vários segmentos que ajudam a gente a pensar. Entendi. Mais 100 deputados e vereadores, que a gente chama de co-senadores. E mais uma plataforma digital que cabe 1.000 pessoas para discutir política. Então, a ideia é despersonificar a política através dessa roupagem que traz, eu do interior. Sim. Interior você candidata ao Senado, né? A Nilza, do Frente Favela Brasil, que mora em Guarulhos, na comunidade, e a Ana Paula, que mora na capital, que vem de um perfil mais acadêmico, é doutora em gestão pública. Entendi. Então, a gente fez um conceito, não porque nós somos melhores, mas porque a gente traz um conceito. Então se encaixa mais em vocês representarem mesmo. Representatividade. Né, do que... e aí você falou das tretas, né? O grupo selecionou a metodologia Sociocracia 3.0 para poder resolver os conflitos. Entendi. Dentro da cultura de paz e da comunicação não violenta. Como nós temos origem muito diversa, vai sair problema, lógico. Vai ter um assunto que não vai chegar naquele ponto. Aí nós vamos usar essa metodologia que é com base no consentimento. A gente vai debater. Isso a gente já faz há alguns anos. E vai mostrando, e isso vai mostrando os pontos. Olha, se você pensar desse jeito, o caminho pode ser esse. Se você pensar isso, mas qual que é o objetivo? Não é uma política colaborativa? Sim. Não é democracia direta? Então a gente tem que ter o foco, o objetivo e usar as ferramentas que estão disponíveis, né? Na minha cabeça, cortando às vezes um pouco os casos, na minha cabeça eu tenho um tipo de reforma política, né? Que eu acho que faria um pouco de sentido, que um dia eu vi assim, Rafa, o cara falou assim, antes de você começar a fazer o certo, primeiro para de fazer o que você está fazendo de errado, antes de começar a fazer o certo. Então hoje eu entendo que se fosse desconstruído tudo que tem de político, a gente entende de política hoje, tanto até sistematicamente falando, se fosse desconstruída uma boa parte, eu acho que a gente conseguiria uma reforma melhor. Como você falou que gostaria de trazer essa reforma política, uma nova política, como você enxerga isso? Como seria uma reforma política, uma política nova hoje, desse jeito, trazendo esse intuito de mulher? Seria só como que eu posso falar, a inclusão da mulher na política? Você sabe que tem a lei que obriga a ter 30% de uma chapa de um gênero, no caso é mulher. Sim. Sim. Isso não assegura a participação da mulher. Inclusive, o número de votos em mulher diminuiu depois que a gente alterou a lei de 97, que foi em 2009. Isso não é segurança para a mulher. É necessário que a gente tenha uma cota de cadeiras para a mulher. Já tem uma PEC transitando aí, mas não está avançando, porque falta mulher lá para fazer avançar. Entendeu? Mas chega a ser cota isso ou não? Eu acho que chega a ser cota. Tem uma cota. Porque a gente tem cota de campanha. É obrigado a ter 30% de mulher numa campanha, dentro das coligações ou partidos. Mas não é obrigado a eleger 30%. Entendi. E aí elege 10%. Eu já vi presidente de partido, isso aconteceu comigo, de vir me pedir, pega alguém, vamos pegar alguém nosso aí só pra atingir. Muito. É muito ruim isso. Não tem como, porque é o povo, né? Tem como. Em 2016 foram 18.244 candidaturas fictícias no Brasil. Nossa. Aí onde cai as que deveriam estar. Porque os partidos agora a gente tem a lei do fundo eleitoral, que 30% tem que ser para candidaturas femininas. O que o partido fazia antes? Não dava o dinheiro para a candidata. Sim. Pegava lá os bambambam, porque eles querem que o partido sobreviva, e coloca todo o dinheiro neles. E não assegura o dinheiro delas. Funciona na teoria. O que a gente está fazendo? Eu faço parte de um grupo, né, chamado Elo Mulheres Estadual. Eu sou coordenadora estadual. O que a gente fez para tentar amenizar essa divergência? Há mais de um ano, foi 1 ano e 8 meses mais ou menos, a gente já vem fazendo curso de formação política com as mulheres, trazendo vários temas, direito eleitoral, media training, empoderamento, temas de campanha e sempre dialogando com o partido. A gente precisa reservar os 30%. A gente precisa produzir material de campanha. A gente precisa ajudar essas mulheres que estão na base, as mulheres que vão ser candidatas em Catanduva, que vão ser candidatas em Novaes, que vai ser, entendeu? Longe dos grandes centros. Entendi. Então uma pergunta um pouco diferente.
desse daí que tá rolando. Como que é, não sei, pra saber assim, como que é pra você. Você reside aqui? Sim, moro aqui. Trabalha Sempre morei aqui? Trabalho aqui. Minha vida é aqui. É mãe também? Sou mãe do Lucas. É mãe e lida com esse lado da política. Sim. Firme com o feminismo, Já há algum tudo. tempo. E como que é compartilhar essa, 24 horas, ter esse monte de compromisso? É uma loucura. Eu trabalho, eu sou professora na parte da manhã. Aí eu faço muita coisa online, porque assim, as reuniões já são online, documento compartilhado, tudo online. E viajo bastante. A sede é onde de vocês? Em São Paulo. São Paulo. São Paulo. Mas aí é a sede do partido, mas é a sede da parte da mulher. Também. A gente compartilha o mesmo espaço. É o mesmo espaço. Mesmo espaço. É em São Paulo mesmo. São Paulo. Na Grande São Paulo. É bem corrido, mas aí sempre à noite eu tento ficar com meu filho, acompanhar a tarefa. O final de semana que eu não viajo, eu quase não saio de casa. Eu tô sempre com ele, tentando ficar com ele quando eu não tô trabalhando. Eu acho muito importante ver essa capacidade, entendeu? Tipo, às vezes a pessoa não... A gente sabe que tem, todo mundo aqui tem esse monte de compromisso. Mas às vezes não reforçando, as pessoas acham que Não, tá ali, né? Que o dia é só isso. Sim. isso é amor. É isso A que gente eu falo, faz por tá amor. por amor. Eu não ganho dinheiro. O meu salário vem do meu trabalho. Né? Eu lavo louça, eu limpo casa, eu lavo roupa, eu lavo meu carro. Eu faço tudo, entendeu? E eu procuro achar um tempo pra eu militar no que eu acredito. Moeda, deixa morrer, eu falar. Deixa eu fazer uma pergunta. Hoje praticamente roubou minha pergunta. É que a gente não pauta, a gente bate papo. Não, que a ideia é Moura, a sua ideologia, a sua luta, seu empoderamento, ele já te prejudicou em relacionamentos diversos, familiares e tudo mais, e em trabalhos também? Não, nunca. Nunca, graças a Deus. Eu sempre tive bastante cautela e eu sempre militei. Eu nunca fiquei em cima do muro. Sim, então, eu tô te fazendo essa pergunta exatamente porque eu te conheço já há um tempo, sei aí da sua militância, e que bom, porque eu já até apanhei por isso, mas segue lá. Eu recebo ofensa em redes sociais. Mas assim, quem nunca? as pessoas que eu me relaciono, é o que eu falei, eu acho que trazer uma nova linguagem de respeito, que é a comunicação não violenta, me ajuda também. Sim. Não que as pessoas não me olhem torto, mas na hora que ela vem armada, eu tento desarmá-la. Mas um olhar Mas torto, fico muito feliz. Mas com um isso. olhar torto, às vezes, faz parte do diálogo. Às vezes é natural. O que não pode é essa violência que tem, mas faz parte da educação. A educação que eu vejo, que é uma coisa que, se um dia você estiver lá, por favor, agregue-nos a isso. É uma coisa fundamental, porque faz com que o indivíduo tenha um pouco de conhecimento para poder dialogar, para pelo menos ouvir uma opinião contrária e falar assim, calma aí companheiro, vamos aprimorar o pensamento para chegarmos no mesmo resultado, porque um dia que o Rafa falou é verdade. Você quer uma casa boa, você quer ter condições de pagar as suas contas e ter um lazer e ter um entretenimento, todo mundo quer a mesma coisa, mas todo mundo briga e não consegue resolver absolutamente nada. Deixa eu fazer uma provocação. Pra gente vir nessa parte um pouco mais pessoal, antes eu queria voltar. Essa parte das cotas eu vou bater em cima como eu bato nas outras questões. Será que não deixaria restrito, às vezes, o acesso de alguém que nasceu, vamos falar assim pra política, você é professora, eu, se Deus quiser, um dia serei, estou lá estudando para isso. A gente faz pela aptidão da profissão. Será que às vezes não impediria alguém de tá lá realmente pelo desejo de colocar-se alguém que talvez não tenha a vontade de estar lá, mas está só pela condição de ter essa oportunidade? Voltou já. Você está falando que se eu acho importante ter a cota, Se a cota não deixaria restrito o acesso de quem realmente tem o dom para estar lá, no caso, suponhamos que sejam homens, apesar de ter a maioria homens, mas se aquelas cadeiras colocassem pessoas que não estão aptas, ou não nasceram para aquilo, ou não fizeram aquilo, mas tem o seu lugar reservado para alguém poderia estar fazendo melhor. Você acha que a cota não bloqueia um pouco disso? Não. A mulher não poderia, por condições próprias, sem a cota, conseguir chegar lá? Não tem, não acho. Por que você não acha? Porque os partidos não investem em mulheres,
Então aí seria uma irregularidade assim do partido, porque se existe já uma, não, aí seria a aprovação da Não, chapa, porque né? se você tem a cota, o partido obrigatoriamente vai Ele ter que seria investir obrigado. em mulher. Aí você começa a romper com essa velha cultura e construir uma nova. Porque eu falo, Moira, para não ser contraditório na questão que você falou uma coisa interessante. Eu gostaria que melhorasse a política numa qualidade de pensamento. Eu acredito que se a mulher tem uma qualidade de pensamento, ela se formou legal, ela pensa legal, as ideias dela são bacanas, o seu movimento é bacana, ela vai chegar lá, ela vai conseguir chegar lá. Ela vai, não tem por que a gente não colocar. Aquela mulher coloca a maioria desses marmanjos tudo no chinelo. A gente tem condições de colocá-la lá. Como eu vejo que a Dilma chegou lá, né, na presidência. Então, eu não sei se seria uma coisa legal. Eu acho que talvez tiraria a força que a mulher tem, entendeu? De poder chegar. Parece que, tipo assim, vamos deixar ela realmente frágil como é o comentário que o pessoal fala. Você acha que não deixa mais forte esse comentário? Ela não ter a cota? Exatamente. Ela ter a cota, você acha que a cota para as mulheres na política não deixa a mulher mais frágil? Você acha que não conclui? consigo ver dessa forma. De jeito nenhum. A gente tem que aumentar a representatividade, porque uma mulher, ela inspira outra mulher. Assim como o homem também vai inspirar o Sim, outro com homem, certeza. né? Porque o homem cultua Ou uma mulher inspira o homem. Sim. Né? E, então, se a gente aumenta essa representatividade, a gente vai ver que outras mulheres também vão querer fazer parte. Por que a gente... eu acabei de participar de uma montagem de uma chapa estadual. Por mais que a gente tentou empoderar, a gente deu curso, a gente está buscando recurso, a gente já produziu material de pré-campanha, mesmo assim é uma resistência. A mulher tem medo. Porque se ela tiver uma votação que caia na margem de candidaturas fictícia, o Ministério Público vai chamar ela. Mas se o homem tiver, ele não vai ser chamado. Então ela fica assustada de enfrentar todo o sistema. Eu entendi. Então é muito importante a gente conseguir avançar no Congresso Nacional e garantir a cota das cadeiras. A gente vai melhorar muito a qualidade política no Brasil. Assim, não vai ser pouco, vai ser muito. Como apontam os estudos. Não, sim, com certeza. É que eu tô pensando numa bipolaridade futura, por exemplo, né? Se a mulher vai ter o direito, suponhamos que, já é uma questão de tempo, essa parte LGBT também vai querer um espaço, talvez... E tem que ter. Mas isso que eu queria falar. Mas peraí, uns negros... Nós vivemos num país onde, tipo, temos muitas etnias diferentes. Será que se, tipo, tivesse uma representação obrigatória de cada tipo de indivíduo que sofre um preconceito, Seria lindo. Ou a gente não chegaria a lugar nenhum? Eu acho impossível não chegar a lugar nenhum. A gente tem representatividade, LGBT, negros. Mas é isso que todo mundo tem. Mulher. Mas como o parâmetro não é regular para todos, todo mundo que nem os negros que tem cota. É o mesmo sentido da mulher, é o mesmo do negro. Hoje sim, mas o que eu quero dizer, Rafa, é assim... Historicamente... Não, eu não quero entrar nesse mérito, já a gente entra. Eu tô falando assim, seria legal que todos tivessem uma representação bacana, cada um representando seu ponto de vista, mas o bem da sociedade, é o que eu falo, é mais importante do que o desejo do indivíduo. Não que isso eu não queria que acontecesse, mas que o diálogo, como ela falou, contribuísse para um bem comum, que haja justiça social, como haja liberdade individual. Não só liberdade individual, para que não tenhamos o caos. Então, mas Mas imagina uma coisa. é o primeiro passo. Sim. Imagina uma coisa. Desenvolvimento. Você... Não tem esse desenvolvimento para chegar nisso. Eu acho que não precisa. Eu acho que todos temos capacidade para isso. Não, calma. Deixa eu pôr uma coisa importante. Eu vejo, né? Se você, eu e o G olharmos para um Senado, a gente vai ver pessoas que nos representam. Teoricamente. O índio não. O gay não. O negro não. A mulher não. Não, peraí, eu posso dar um exemplo claro. Eu hoje sou crioulo no rap. Já te falei isso. Sim. O rap é um mundo paralelo onde os negros mandam. Entendeu? E eu sofro preconceito. Sim. Então, Mas o que entendeu? vai fazer você ser sucesso é a sua capacidade, é o seu talento. mas não é isso- seu. Mas se ele não tiver a oportunidade de aparecer, Eu tô 15 anos, mano, na luta. mostrar, Eu consegui né? respeito de vários canais. Entendi. De outros canais, mas não tanto. Mas e se alguém fala de amanhã assim vai ter rap, eu quero minhas cotas. Eu quero, tá precisando. Por que não? Sério, cara? Lógico que sim. Ah, como que não? Tem os caras que não precisam. Eu vou dar um exemplo básico que por exemplo, hoje
em várias câmaras municipais, inclusive aqui da nossa cidade, ler um trecho da Bíblia no início, certo? Então, por exemplo, eu sou de uma religião de matriz africana, então eu posso também tocar chamar algum na abertura dos trabalhos. Entende? Sim, então, assim, eu entendo o que você está falando. Se todo mundo quiser, vai. Se todo mundo vai. Mas, é então, uma bipolaridade vamos, tão grande que, tipo, talvez, não que isso vá acontecer, pelo amor de Deus, pessoal, não é o ditador que está falando aqui. Talvez. É uma provocação, entendi. Por isso que eu falei uma provocação. Talvez a gente não chegue a lugar nenhum por todos defender um lado. E aí, tipo, o que seria a democracia? Não é o respeito da maioria? Se aquela maioria pensa isso, respeitemos. Que a maioria respeite a minoria com justiça social, ao mesmo tempo respeitando as liberdades individuais, que é o que eu acho que falta hoje na política. Mas por isso que eu acho que a cota limita um pouco dessa capacidade que tem, mas é meu ponto de vista. Sim, eu acho que eu respeito. Porque nas faculdades tem muito, graças às cotas. Como eu perguntei se tem cota nos partidos para as mulheres, que você mesmo falou que você leu. Sim. A gente estava vendo isso. Então, mas o negro é um bom exemplo disso. Por que hoje os negros estão fazendo movimentos de luta, de militância? Exatamente porque conseguiram chegar por meio das cotas ou de qualquer maneira. Conseguiram se formar e aí a partir daí eles viram um exemplo. Mas enquanto não tem esse exemplo, ele vai ter sempre aquela noção de que eu nasci para ser empregada, eu nasci para ser... Não, a gente vê isso. Eu vejo isso. Em bar. Já falei outra vez já. Eu tô todo dia, toda hora na rua eu vejo. Os negros estão trampando, os caras dos brancos estão curtindo. Eu vejo isso. É muito claro isso. É claro. Desculpa falar, é claro. Aí quando vem um cara bem vestido negro, o cara já fala assim, jogador de futebol. Porra, já me titulou o cara. Tem que ser jogador de futebol ou é traficante, é isso? Sim, é bem isso. Eu acho que se a gente atingir depois do momento... é rapper, é jogador de basquete ou tal... Como se ele não tivesse uma capacidade intelectual de ser outra coisa, né? É muito triste. Mas eu acho que também a gente atingir daqui uns muito, talvez até a gente já não esteja mais aqui, mas atingimos ok, agora está legal, beleza, tira essa cota, não tem problema. Mas eu acho que eu não sei como faz. Mas é o começo da mudança. Incluir. Talvez seja a parte que me falta no melhoramento. Mas é o que eu falo. Talvez até a nossa educação, o fundamento da nossa educação faz com que a gente tenha esse embate agora, cara. Talvez eu vou defendendo o lado da meritocracia, que é muito, né, que o pessoal bate muito de frente em relação às classes sociais que sofrem mais. É verdade, talvez eu tenha que pensar um pouco melhor nisso. Mas eu não vejo que o meu outro argumento não faça sentido, cara. Não. Tem um lado, mas eu só acho que é o começo. Precisou de uma ferramenta. Porque os caras estavam tudo lá embaixo. É igual as mulheres. Mas tipos de não gostaria que houvesse essa ferramenta. Eu gostaria que não houvesse. Mas é um sonho que não existe. É, ponto de partida. Pra você, vamos pensar. Eu tenho que chegar até você. Tá? Ele tá na frente porque ele é homem, eu tô atrás. Então ele já começa na frente. É 500 anos atrás, entendeu? É a mesma coisa com o negro, com o LGBT. Mas talvez um ponto de partida seria legal. Eu acho que essa conversa pode ser uma coisa, uma construção muito, muito legal, muito filosófica. Tá sendo. Eu falo, talvez o embate nessas duas ideias seja só um ponto de partida. E não algo que vai sempre... Igual você falou, tipo uma muleta que vai deixar o cara manco pra sempre. Vamos usar até ele conseguir andar, depois a gente tira isso e a gente anda bem. Eu acho mas a cota é necessária. Para mudar o ponto de partida, eu acho que primeiro é a cota, né? Melhorar toda a estrutura representativa. E a mudança de estrutura, para mim, está na política. Precisa investir em educação? Fato. Tá, mas quem vai investir em educação? Nós ou os políticos? Sim. Se não trocar a classe política, vai investir em educação? Então, o ponto assim, inicial é a política. E ter cota lá é importante. Todo mundo tem que ser representado. O índio, o negro, o LGBT, a mulher, o homem de classe mais baixa, de classe média, de classe alta. Todo mundo. Eu acho que a democracia é a representatividade de todos. Não o que a gente vê hoje. Homem branco, de meia idade pra frente e rico. É o que mais a política, a gente precisa entender que a política é para todos. Que a política é palpável. Você pode ser ele, eu, qualquer pessoa, quem está assistindo. Sim. A gente precisa ocupar a política. Ela precisa ser matéria do almoço, do café, dentro do carro. Exatamente. E não pode banalizar mais a política. É igual chegar aqui, por exemplo. Se a pessoa chegasse aqui, tava os três de terno, né, tipo...
se maquiando, mas aí você vem você toda, tipo, corretíssima, que nem ele falou, na parte do estereótipo. Não, mas aí já não tá certo. É que porque aqui é natural. Tipo, cada um tá representando. Sim. Eu tô representando a rua. Você tá representando o seu lado mais da igreja, do cristão, ele da arte. E você da mulher, então tá todo mundo representando aqui. é natural, mas é o que a Maria falou. Se fosse só classe alta aqui, pensou? É por isso que uma boa estrutura não nos daria uma muleta. Uma boa estrutura nos daria a oportunidade. Mas a cota não é muleta, é o início. Não, a cota. Não, é que eu vejo. Talvez a muleta, modo de falar. Isso é mudança. Eu falo muleta porque eu não enxergo que o nosso país, todo esse tempo, tenha caminhado a largos passos. Eu não enxergo isso. Eu vejo que atrás. Parando. Então, é por isso que eu usei a muleta nesse sentido. Agora, faz sentido. Não mudar a política, o pessoal entender o que é política e não politicagem. Porque o que ela falou é importante. Você vai na rua e pergunta pra qualquer pessoa, quem que você vai votar? Eu não quero nem saber, cara. Hoje a gente tem o maior número de pessoas que querem anular votos. Sim. E calma, não anule seu voto. Preste atenção que a gente precisa do seu voto. Talvez para não deixar isso pior, cara. Sim. Porque se a gente não ocupar, vai piorar. Vai piorar isso. É sempre projeto pessoal. Sim. Né? A gente trocou um governo por um governo também que não é legal. Sempre por projeto pessoal, projeto de grupo, oligarquias. Então lá eu vou manter meu grupo, eu vou manter meu grupo em todas as instâncias. Peraí, vamos ordenar, né? Então essa ideia que a gente tem do Conjunto 18 é justamente isso. E é legal, a ideia é ter desapego mesmo. É ter apego com o projeto e não com cadeiras. Caso a gente seja eleita, eu não fico os 8 anos. A gente divide o mandato em 3. Legal. Eu fico um tempo, saio, vou para gestão compartilhada. Aí as primeiras suplente passa a ser a senadora, fica o tempo dela. Sim. Sai e a última termina o mandato. Mas há uma necessidade disso. O É pensamento muito importante, evolui, com certeza. porque hoje a gente vota nos senadores, eles têm direito a 2 suplentes. E aí, muitos vão para ministério, vão para secretaria, aquelas diretorias milionárias, e assumem o primeiro suplente ou o segundo, que você nunca viu. Nunca viu. Aquele nomezinho escondido. Exatamente. A nossa proposta é diferente. É as 3 rodar o Estado. Legal. Deixa eu perguntar, tem alguma pergunta? Como o tempo já deu uma passada, Passou? fazer uma última pergunta para terminar. O Lourenço fez uma pergunta: salve rapaziada, queria saber da Moira o seguinte: de onde ela acha que deve começar a mudança e a limpeza na política no Brasil? De baixo para cima, né, da federação, estados e municípios, ou de cima para baixo ou de baixo para cima, dos municípios, estados? Eu não consigo enxergar a política. É o Lourenço Porta-Pilha? Isso. Um abraço, vamos marcar um café. Eu não consigo enxergar a política não pensando no município. Sim. O eleitor mora no município, ele não mora nem no estado nem na federação. Então eu acho que aproximar o eleitor do município, das questões do município. Aí tem aquela frase assim, Concordo muito também. que eu odeio, já ouvi muito. Odeio não, porque eu não gosto dessa palavra, eu estou exagerando. Mas assim, não vai na Câmara. Peraí, começa às 5h30 da tarde, sessão. 5h30. O cabra sai às 6. Ela sai às 6. Ele anda de ônibus. Exatamente. Chega em casa, ele tem que fazer janta. É obrigação dele ir na Câmara ou é obrigação dos eleitos ir lá explicar? Com certeza. Como que você vai aproximar? Então a gente precisa ter uma gestão compartilhada. Eu sou vereadora, o que eu tenho que fazer? Eu vou no CRAS, eu vou lá, vou explicar meu mandato. Eu vou na praça no sábado. Eu ganho para isso. Então a gente precisa começar a votar em bons vereadores. Isso é muito bom, né? Votar em bons deputados. Tem gente boa, sabe? Eu faço parte da RAPS. Já ouviram falar da RAPS? Não. Rede de Ação Política para a Sustentabilidade. Eu sou líder RAPS. E lá a gente tem bastante curso dessa aproximação, da prática de nova política. E o que eu quero deixar aqui para vocês, nessa minha andança que eu tenho, é que dá para fazer nova política. Dá pra gente... O Brasil ainda tem salvação, sabe? Com certeza. Mas é isso, é de baixo pra cima. Legal. Começar a melhorar os municípios, melhorar o estado e chegar, cara, tem que votar bem. Resumindo, o contato do político com o cidadão. É o que Eu sei que passamos, mas eu acho que se eu não fizer essa pergunta, ela
eu não consigo ir para casa. É porque assim, você disse isso. Eu tô surpreso com um monte de coisa que você está dizendo, que não chegou em mim. Eu trabalho na Câmara Municipal de Catanduva. E lá eu tenho certeza que muita gente desconhece esse monte de coisa que você está falando aí, da nova política e tal. Você não acha também que falta acesso? Falta. Como fazer? Como melhorar isso? Porque muitas das coisas, por exemplo, essa tríade, eu não conhecia. E, Sim. É novo, sabe? A tríade é um desafio. Mas imagina isso. Imagina isso, o jovem de 16 anos acabou de tirar o título de eleitor. E não sabe nem o que ele vai fazer com aquilo. A maioria, eu dou aula para essa idade, você também, e você vai empurrado. Eu tenho que tirar, eu sou obrigado a tirar, e o que eu faço com isso? Eu vou votar em qualquer tiririca. E não entende ninguém. Não tinha passaporte. Como que você acha que a gente poderia, então, isso chegar no jovem, isso chegar também naquele cara de 40, 50 anos que está cansado, porque meus vizinhos ali, outro dia conversando, eles não vou votar em ninguém, porque ninguém presta. E existe um movimento de nova política, de renovação e de vontade de mudança, mas não chega nesse cara, nesse meu vizinho, sabe? É sempre a fala que eu tenho quando eu estou nesses centros, quando eu fui no Ministério Federal, que a gente teve lá um evento de candidaturas femininas para combater as candidaturas fictícias, e foi uma das coisas que eu falei, como que eu levo isso para o interior? Sim. Como que eu chego lá, na Maria, no José, no Antônio, na Moura, no Lucas, no Rafael, como? E aí isso me martela. Por isso que eu aceitei o desafio. Né? Eu preciso levar a ideia. Né? Eu preciso chegar nessas pessoas e mostrar, olha, existe um mundo fora. Existe oportunidade. Ainda, Rafael, é um trabalho de formiguinha. Né? A gente não tem espaço. Mulher, Catanduva, pré-candidata ao Senado. Você acha que tem pouca gente me amando? Pegando um gancho... só às vezes complementando o que a Moira falou, eu acho que a gente já está fazendo um pouco isso. Sim, é maravilhoso isso, é maravilhoso. E as pessoas elas veem que acham que a gente vai chegar aqui para tretar. Não, o problema não é esse. Já tem muita intolerância no Facebook. O cara põe a opinião dele e o outro não aceita e xinga. Não, a gente veio aqui para somar. Então eu vou estar tendo um privilégio. Sim. De entender. Sabe, agora vai de vocês entender e levar pra casa. Sim. Se abre, galera. Fala olhando no olho como a gente tá fazendo aqui. Isso porque leva o diálogo pra outro 2 meses. Outro dia. Tem eleição. Né? E tipo, tá todo mundo reclamando, mas depois continua a mesma coisa. Então a gente tem a oportunidade de ouvir novas ideias. Com certeza. Ideias muito produtivas. Né? É verdade. De uma nova política. Eu amo política. Tamo junto. Eu amo política. Mas eu vejo... Eu amo vocês. Uma palavra que ela falou que não gosta de usar, mas é o que eu sinto que o pessoal... Assim, eu vejo o ódio que o pessoal tem de política. É uma pena. A política é linda. Porque eu gosto dos filósofos gregos e os caras falavam, né? Você chegou na política, seria o ápice, né? O cara contribuir com a sociedade... através do seu intelecto e conseguir entender todo mundo para fazer isso. Mas isso que eu falei brincando, eu amo política, eu amo vocês. Por amar vocês, eu tenho que gostar de política para que as coisas mudem para vocês e para mim. Deixa eu contar aqui uma passagem. Sou professora já faz alguns anos, eu tinha um oitavo ano muito difícil numa escola da periferia. E eu sou professora de história e eu tinha que dar aula de democracia. Eu me preparei assim, com aquele amor, porque eu entro na sala de aula, eu vou usar até um termo aqui, eu tenho tesão de estar na sala de aula, eu gosto de estar lá, entendeu? Eu acho que eu sou importante lá e eu acho que eu aprendo com eles. Aí eu ensinei que era democracia. E um dia eu fui ser autoritária. Alguém aprendeu a aula. Alguém aprendeu a aula, assim, eu fiquei muito emocionada. Eu falei, cara, eu não acredito. Tava brava, eles eram meio pimentinha. Não, professora, você já ensinou o que é democracia. Então, acho que a militância do professor também é importante. Não que ele vai salvar, né? Porque ele é tão oprimido quanto os demais, né? Mas é importante ter a responsabilidade na sala de aula, a responsabilidade onde a gente fala, né? Você tá num churrasco com os amigos, tudo bem, né? Mas mesmo assim eu milito. Eu sou a chata. Não, mas eu também sou chata. Mas,
Não, hoje faz isso de cada um. Mas a profissão do amor, professor, né? ele forma a opinião. Então, mas a profissão de cada É uma um. coisa muito linda. Que for, às vezes a profissão exige mais essa militância. Sim, Do que outros, entende? Eu quero dizer. Entendi. Que nem se imagina eu como rap. Antigamente não podia rir. Os caras me cobravam. Tinha que ser bravo. Tinha que ser encaradão. Pois é, cara. Ah, vou É ficar verdade. sofrendo, vida preta e branca. Não, chega. Também é assim. Não, é igual um cristão na política, né? O que você tá Entende? fazendo lá no meio, cara? É, lugar pra todos. Então, tipo, eu vejo que tem que. Eu imagino como que não te cobra. Porque você tá pregando toda hora algo, tá, e as palavras voltam. Nunca volta vazia. Sim. Então você fala, o político fala sempre. É. Acho que passou, né? É isso. Bom, eu acho que a gente ficaria aqui horas falando, porque o papo tá super agradável. A gente passou 15, 16 minutos. Mas com prazer. Tá bom mesmo, tá bom Mas mesmo. Muito com bacana. muita alegria, porque a gente, assim, tava tenso, porque nós somos 3 caras. A primeira convidada falando um tema Delicado, difícil, né? delicado. Num momento delicado, que a gente tá às Sim. vésperas aí da... E aí a gente Verdade, hoje eu mandei pros meninos, eu tô tenso, como é que a gente vai conduzir isso? E você também deixou relaxado, eu Com acho que certeza. espero que tenha sido Foi legal muito para bom. você. E pessoal, eu só tenho a agradecer todas as críticas boas, positivas e as negativas também, porque a gente tem tentado com um programa de live simples, feito às vezes na casa, Em casa. do Cadmiel, hoje a gente está no estúdio, mas com esses bate-papos, a ideia é essa, é mudar, a gente fala da mente ativa, o Cad tem uma frase que eu gosto muito, que é: na boa prosa é que a mente ativa. É isso. Então, obrigado de coração, você sabe que eu gosto muito de você como militante, como pessoa, e foi uma honra recebê-la. É verdade. E, pessoal, curte a nossa página, Mente Ativa aí no Facebook. Rafa, antes de acabar, Opa. eu quero também agradecer, obrigado desculpa. muito. Obrigado, E eu vocês. quero agradecer pelo seguinte. A gente vive numa ausência total de educação que você agradece quem é educado. Pra você ver. Então, tipo, se hoje a gente teve um diálogo bacana, foi porque houve essa capacidade de trocar uma ideia. Isso é bacana, que vocês extremistas aprendam com isso, porque todo movimento extremo pra mim é bom. E semana que vem, com toda certeza, teremos um programa especial Dia dos Pais também. Isso aí. A Certo. gente tem convidado especial de novo, né? Semana que vem. Convidado semana que vem. Não E- falarei ainda, mas já está tudo no esquema. É isso aí. E eu tenho a agradecer, muito obrigado, porque eu saio daqui com mais conteúdo. Com Com certeza. certeza. Obrigado, meninos, aí pela oportunidade, tá bom? Eu Obrigado, agradeço. gente. Pessoal, e nós seguimos toda quinta-feira ao vivo às 20 horas, na nossa 4ª série, repetindo de ano, mas sempre buscando aprender. O importante é a gente não ir passando e se tornar um adulto professor de Deus. Até semana que vem. Valeu. Top. Fechou?